A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, a vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Melodia FM e nos assistindo também pela internet, aos irmãos da Comunidade Batista da Paz em Piranga, em Viçosa, aos irmãos de Paula Cândido e a todos que estão nos acompanhando nesse Brasil e também fora do Brasil. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre as nossas casas. Onde você estiver, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso de número 21. Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Diz assim a Bíblia Sagrada. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante ao certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, e a sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, nós te louvamos por esse dia, pela vida de cada um dos teus filhos que estão nos assistindo nesse momento, ou nos ouvindo através da Rádio Melodia FM, aqui em Viçosa, Piranga, Paula Cândido, nesse Brasil e fora do Brasil. Nós te bendizemos nesse dia. Fala conosco conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero fazer uma reflexão nesta parábola contada por Jesus aos seus discípulos, cujo tema dentro dessa parábola é perdão e misericórdia. Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, ele não somente fez milagres, não somente perdoou, como ensinou os seus discípulos a perdoar. Durante todos os 3 anos, quase 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele foi treinando os seus discípulos para que, após a sua crucificação, após a sua ressurreição e a sua subida aos céus, os discípulos dessem continuidade àquilo que eles haviam visto Jesus fazer, aquilo que eles haviam aprendido com Jesus, aquilo que eles tinham tido como ordem de Jesus para que eles continuassem a fazer. E uma das práticas
de Jesus e também de ensinos de Jesus foi a respeito do perdão. E o desejo de Jesus era que os discípulos continuassem perdoando e que a igreja permanecesse perdoando até o dia da sua volta. A doutrina do perdão é um dos grandes pilares dos ensinos do Novo Testamento. Jesus não apenas perdoou, como também ensinou a perdoar. O perdão vence os sentimentos de ira e de vingança, estabelece a paz entre Deus e o homem, e entre o homem e o seu próximo. Nós precisamos pensar algumas coisas a respeito do perdão. A primeira coisa que precisamos pensar e compreender é que o perdão é a base de um relacionamento saudável. Todo relacionamento está sujeito a conflitos, a desavenças, a queixas, e nós sabemos que não existe interação humana perfeita, e por isso a dádiva do perdão deve estar presente na vida do ser humano, na vida do cristão, na vida da igreja. Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós também. Paulo lembra aos irmãos de Colossos que Cristo os havia perdoado e que assim deveria ser feito também com os irmãos, deveria haver perdão de um para com o outro. A outra coisa que nós precisamos pensar e compreender sobre o perdão é que perdoar é um ato de pura graça, é uma dádiva de Deus para nós e deve ser de nós também para com o próximo. É o melhor remédio para curar as feridas da alma, tristeza, angústia, compaixão própria e tantas outras doenças relacionadas ao sentimento. Uma outra coisa que precisamos pensar sobre o perdão é que perdoar não é uma opção. Perdoar é necessário. Sabemos que não é fácil, mas é necessário. Não há outra saída para quem foi ferido. Quem não perdoa, anula a possibilidade de ser livre, vivendo aprisionado às lembranças do passado. Quem não perdoa, sofre e vivencia a mágoa noite e dia, carregando um fardo que pode se transformar em doenças terríveis do físico e da alma. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E no versículo 15 de Hebreus 12, a Bíblia diz o seguinte: procedendo diligentemente, para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Perdoar não é fácil, mas é possível e necessário. Queridos, falar sobre o perdão, ler sobre o perdão, ensinar sobre o perdão, pregar sobre o perdão, é fácil. Mas realmente a prática do perdão, ela não é tão simples assim. Porém, nós precisamos entender algumas coisas que dentro deste texto que nós acabamos de ler, eu quero estar refletindo um pouco com vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo, e de profundos ensinamentos para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vimos dois tipos de relacionamento aqui. Nós vimos o relacionamento vertical, que é o relacionamento de Deus para com a humanidade, da humanidade para com Deus. E nós percebemos claramente no texto também o relacionamento horizontal, interpessoal, de pessoa para com pessoa. Nós nos relacionamos todos os dias com pessoas, dentro das nossas casas, no trabalho, nas escolas, com os nossos vizinhos, na igreja, no discipulado, nas células. Nós estamos sempre nos relacionando com pessoas. E pessoas ferem pessoas. E o que Jesus nos ensina é que nós precisamos perdoar as pessoas que nos ferem, como também nós ferimos pessoas e esperamos o perdão delas. Jesus, ele menciona essa parábola a partir do versículo de número 23,
vindo de um contexto de uma pergunta que o apóstolo Pedro fez a Jesus. O capítulo 18 de Mateus, ele começa com alguns ensinamentos. Logo no primeiro versículo, nós temos uma pergunta dos discípulos a Jesus. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele vai, no versículo 2, ele chama uma criança, coloca no meio deles, e ele vai dizer que, na verdade, eu vos digo que se não vos converterdes, se não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Jesus está ensinando sobre a humildade, porque conhecendo o coração do homem, o orgulho do coração do homem, em querer, às vezes, ter posição, estar em um lugar de destaque, Jesus vai pegar uma criancinha e vai ensinar que se nós quisermos herdar o reino dos céus, nós precisamos nos tornar como uma criança. Ele dá aqui um ensinamento de humildade para os seus discípulos. Quando nós olhamos o versículo 6, Jesus vai estar tratando já com os pequeninos, não mais com as criancinhas, no sentido literal, mas com os pequeninos, que são os discípulos, os servos dele, aqueles que estavam seguindo a Jesus, alinhados na mesma fé, e para a igreja de hoje também. Ele vai dizer no versículo 6, mas quem ofender um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das suas ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vêm as ofensas. Jesus está ensinando, neste versículo número 6, que nós não devemos ofender os pequeninos dele. E lá no versículo de número 10, ainda de Mateus 18, ele vai dizer que os pequeninos não devem ser desprezados. No versículo de número 15, do capítulo 18 ainda, Jesus vai dizer o seguinte: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Observe na palavra que se o teu irmão pecar contra ti, se o meu irmão pecar contra mim, eu vou até o meu irmão. Nós devemos ir até esse irmão, conversar com ele. E se ele se arrepender, nós ganhamos esse irmão. Pedro, os discípulos, haviam já escutado todos esses ensinamentos de Jesus. E no versículo 21, Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus. Ele vai dizer, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Essa pergunta, ela é interessante porque os rabinos, na época, eles ensinavam para os seus discípulos que eles deveriam perdoar 3 vezes. E Pedro, supondo-se ter entendido os ensinamentos de Jesus a respeito da humildade, a respeito de não ofender o irmão, a respeito de ir até o irmão que o ofendesse, ele faz essa pergunta para Jesus e ele apresenta o número 7, o número da totalidade, o número da perfeição, mas ele coloca limites no perdão. Aí Jesus vai começar a parábola dizendo para ele, olha, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, quando você lê na palavra, no versículo 3, está dizendo que houve algo antes. Jesus, então, estará respondendo aqui a pergunta do apóstolo Pedro. O que nós podemos aprender nessa parábola, nessa palavra que Jesus trouxe ali aos seus discípulos? Quando você olha o rei chamando os seus servos para um acerto, para prestar contas, a Bíblia vai dizer que um homem foi levado a Jesus, um servo foi levado ao rei, melhor dizendo, e esse servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma dívida impagável para esse homem. Ele não tinha condição de pagar essa dívida. E quando ele é levado diante do rei e apresentado as suas contas diante do rei, e o rei fala para ele o seguinte, olha, eu vou ter que vender você, vender a sua esposa, vender seus filhos, vender tudo que você possui, para que a sua dívida seja paga. E esse servo, ele se humilha diante do rei, ele se prostra diante do rei, ele adora e ele pede paciência ao rei, dizendo, olha, eu te pagarei. Este rei, vendo
Este servo, se prostrando em humildade diante dele, ele resolve perdoar a sua dívida. Ele perdoa uma dívida que esse homem não tinha condição de pagar. Um talento equivalia a 6.000 denários, que era uma moeda romana, ou a 6.000 dracmas, que era uma moeda grega. E um denário, ou uma dracma, era equivalente, era o salário de um dia de um trabalhador braçal, alguém que trabalhava na lavoura, que trabalhava no campo, um denário por dia, ou uma dracma. Um talento equivalia a 6.000 denários. Portanto, 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Ele teria que trabalhar muitos anos, e mesmo se trabalhasse o resto da sua vida, não teria condição de pagar essa dívida. Nas parábolas judaicas, o rei representava Deus, representava o Senhor. E quando nós olhamos para essa primeira parte da parábola, nós podemos perceber claramente, colocando aqui o rei na figura de Deus, do nosso Senhor Deus, o servo na figura da humanidade caída, pecadora, sem condição de se render diante de Deus, não fosse a graça, apresentada por Deus através de Jesus Cristo, uma dívida impagável do homem. Um relacionamento aqui claramente vertical. Um relacionamento de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Portanto, por que nós precisamos perdoar os nossos irmãos? Perdoar as ofensas dos nossos irmãos, as dívidas que os irmãos têm para conosco. Porque o Senhor, Ele nos perdoou. O Senhor, Ele nos perdoou. Quando acontece a queda lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, a partir daí, toda a humanidade, ela vai herdar toda a natureza pecaminosa de Adão e Eva ali no jardim, e toda a aliança, o relacionamento de Deus para com o homem foi quebrado por causa do pecado. Uma dívida impagável. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, na plenitude dos tempos, enviou Jesus para morrer lá na cruz do Calvário, para subir aquela cruz para que nós não descêssemos ao inferno, subir naquela cruz para remir, perdoar todos os pecados da humanidade. Quando olhamos para essa primeira parte da parábola, nós vimos esse relacionamento. O rei perdoa uma dívida impagável. Porém, quando este servo sai da presença do rei, ele não vai agir da mesma forma. Ele não vai agir de acordo com da mesma maneira que o Senhor dele agiu com ele. Observe que no texto, a palavra vai dizer que ele devia 10.000 talentos. Ele se prostra, ele adora, ele diz que vai pagar tudo. E o rei, ele fica ali comovido, ele tem compaixão daquele servo. Da mesma forma, é o Senhor Deus conosco. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova todas as manhãs. Misericórdia. Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Merecemos o castigo, merecemos a condenação. Somos culpados, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, Ele nos alcançou, Ele nos perdoou. E a graça de Cristo Jesus, favor imerecido à humanidade, nós obtivemos essa graça do Senhor Jesus. Esse homem recebe do rei, mas ele não procede da mesma forma. Quando ele sai da presença do rei, ele vai encontrar o seu conservo. Não sabemos em que local, necessariamente, ele encontra esse conservo. Talvez pelas ruas, talvez em algum beco, em algum lugar mais isolado. Mas ele encontra esse conservo que o devia 300 denários. 300 denários era o equivalente a 100 dias de trabalho de um homem. Porém, uma dívida que poderia ser paga facilmente por aquele conservo. E quando esse servo mau, ele encontra com esse conservo, ele cobra a sua dívida,
e esse conservo ele age da mesma forma como esse servo mau, esse servo incompassivo, que é o servo da parábola, como ele agiu diante do rei, ele age também diante desse credor. Ele se prostra, ele fala, olha, tenha paciência comigo, porque eu vou te pagar essa dívida. Observe que o servo mau, incompassivo, ele faz uma promessa que ele não podia cumprir. Ele se prostra diante do seu rei e promete algo que ele não tinha como cumprir. E o rei, se compadecendo, perdoa. Agora o conservo faz uma promessa que ele podia cumprir. Mas como que esse servo mau age agora? Ele age de uma forma totalmente diferente como o seu senhor, como o rei havia agido com ele. Ele pega este conservo, pega ele pelo pescoço, obriga-o a pagar, lança esse servo na prisão, para que ele pudesse ficar ali durante todo o tempo necessário para que a dívida fosse paga. Nós vimos aqui claramente um relacionamento horizontal, o relacionamento de pessoa para com pessoa. E muitas das vezes nós agimos dessa forma. Deus nos perdoou. Deus nos livrou da condenação da morte, do inferno, nos livrou dos nossos pecados, nos alcançou por causa da sua misericórdia, por causa da sua infinita graça, por causa desse favor que nós não merecíamos e continuamos não merecendo. Ele nos alcançou, Ele nos perdoou. E quando Ele nos perdoou, Ele tira um fardo das nossas costas. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, melhor dizendo, Ele fala, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós fomos até Jesus, Jesus nos chamou, nos convocou, nos salvou, perdoou os nossos pecados, nos tornou leves. O ensinamento de Jesus é para que nós continuemos a fazer o mesmo com os nossos irmãos. Quando olhamos Mateus capítulo 28, lá no versículo de número 19, Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles deveriam ir por todas as nações. Está escrito assim, Mateus 28, versículo de número 18. E Jesus veio e lhes falou, dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar ou guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Observe que Jesus, no versículo 20, na primeira parte, ele está dizendo assim, olha, ensina-os a guardar tudo o que eu vos ensinei. Jesus ensinou a perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar. E nós precisamos procurar trabalhar isso em nossos corações, trabalhar isso em nossas vidas, para que nós consigamos perdoar o nosso irmão. Perdão é uma decisão. Sabemos que não é fácil, mas é uma decisão. E é necessário fazermos isso. E daqui a pouco nós vamos entender por que é tão necessário o perdão. Então, o servo mau, incompassivo, ele age com seu conservo de uma forma totalmente diferente. Ele não perdoa. 100 dias de trabalho, 300 denários. Ele esquece da dívida imensa, impagável, que o rei o havia perdoado. Nós podemos entender que ele ficou feliz, o servo mau, ele ficou satisfeito, quando ele teve o perdão da sua dívida. Ele ficou alegre, mas não houve um arrependimento de coração. Ele não estava disposto a fazer com o próximo da mesma maneira. E ele faz com o conservo totalmente diferente do que o mestre, do que o rei havia feito com ele. Quando nós continuamos caminhando um pouco na parábola, nós vamos ver que os outros conservos, observando ou sabendo do que o servo mau e incompassivo havia feito com aquele conservo, eles vão até o rei e relata o que havia acontecido, relata toda a situação para o rei. O que o rei faz? Ele traz esse conservo, esse servo mau, manda buscar esse servo mau e manda aprisioná-lo. Versículo de número 32. Seu senhor então, chamando, disse-lhe, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as suas ofensas. Queridos, Jesus ele fecha essa parábola no versículo 35, trazendo um alerta muito sério para as nossas vidas. Muito sério e muito forte. Por que que nós temos que perdoar? Primeiro, porque o perdão, nós já recebemos o perdão de Deus. A misericórdia nos alcançou. A graça nos alcançou. Nós não estamos mais subjugados pelo pecado. Não carregamos mais o fardo do pecado. Não vivemos na prática do pecado. Porque o Senhor Jesus derramou sangue lá na cruz do Calvário para perdoar, para nos remir de nossos pecados. Nós precisamos entender que a falta do perdão afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Além de a falta do perdão, de perdoar, além de trazer doenças sérias para o nosso emocional, como depressão, angústia profunda, criar raízes mesmo de amargura no coração, podem também trazer doenças no corpo físico, como causar infarto, tumores e diversas outras doenças. Podem nos parar no tempo, nos impedir de crescer, de prosseguir na nossa caminhada, tanto profissionalmente, como ministerialmente, familiar. Realmente a falta do perdão, ele tira a paz da pessoa. Quando nós perdoamos, nós precisamos entender que este bem maior, ele é feito a nós primeiro. Quando nós perdoamos, nós deixamos ir, liberamos a pessoa, liberamos esse perdão, nós não temos mais esse peso em nosso coração, isso nos faz bem. Mas além de tudo isso, nós precisamos entender que se nós não perdoarmos, isso pode afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Pai. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina ali a oração do Pai Nosso, lá no versículo 14, ele vai dizer, olha, se vocês se arrependerem e perdoar os pecados uns dos outros, se vocês perdoarem os pecados, os seus pecados serão perdoados. Porém, no versículo 15, porém, se vocês não perdoarem os pecados aos homens, ou aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Isto é muito sério, porque se nós não perdoamos, o nosso Pai também não nos perdoa. Se nós não liberamos perdão, isso impede, atrapalha o nosso relacionamento com Deus, podendo afetar até na nossa salvação, influenciar até na nossa salvação. Por isso nós precisamos e podemos perdoar, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, pela misericórdia de Deus para conosco. Os evangelhos, o Novo Testamento por completo, nós vemos o perdão como uma das doutrinas, dos pilares mais importantes. Jesus Cristo, ele perdoou, por exemplo, uma mulher adúltera, em João 8, quando essa mulher é levada diante de Jesus pelos escribas, pelos fariseus, e ela é lançada ali diante de Jesus, Jesus está ali escrevendo no chão, e esses homens, escribas, fariseus, lançando essa mulher diante de Jesus, eles vão dizer, olha, essa mulher ela foi pega no próprio ato de adultério. O que o Senhor vai fazer? Na verdade, eles não tinham um coração perdoador, eles não tinham misericórdia, a graça não estava sobre eles, eles não estavam preocupados com aquela mulher, eles queriam saber o que Jesus ia fazer, como Jesus ia agir diante daquela situação. Nós podemos dizer aí o tribunal do mundo que condena, que odeia, que diz que não deve perdoar. Para que perdoar? Perdoar é bobagem, ensina a vingança, mas essa mulher é lançada diante de Jesus, que nós podemos chamar aqui, talvez, do tribunal da graça. E Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles vão saindo de um a um, indo embora. Todos eram culpados. Não existe um ser humano que não tenha culpa nessa terra. Todos pecaram, Romanos 3, 23, e precisam da misericórdia de Deus.
Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Jesus olha para aquela mulher só na frente dele, ela vai perguntar: cadê os teus acusadores? Quem te condenou? Alguém te condenou? E ela vai dizer: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Versículo 11, na última parte, Jesus vai dizer, João 8:11, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus perdoa essa mulher. O apóstolo Pedro, Jesus havia alertado a ele que quando ele fosse preso, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria Jesus. Quando Jesus foi preso, e de fato isso aconteceu, Pedro está em volta de uma fogueira, e ali ele vai negar Jesus por 3 vezes, e o galo canta. Em Lucas capítulo 22, versículo 61, Jesus está na casa do sumo sacerdote, sendo ali interrogado. Quando o galo canta, Jesus olha nos olhos de Pedro, no fundo dos olhos de Pedro. E a palavra vai dizer que Pedro, ele chorou amargamente, porque ele se lembrou das palavras de Jesus, que havia dito a ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E é interessante que Jesus, ele foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, mas lá em João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, você vai ver Jesus encontrando com o apóstolo Pedro, e por 3 vezes perguntando a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus já havia perdoado Pedro. Pedro só precisava entender isso. Jesus ainda, um pouco antes, Jesus na cruz, em Lucas capítulo 23, versículo 34, quando ele está sendo crucificado, Jesus mesmo na cruz, ele olha, ele fala para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ainda na cruz, um dos malfeitores, ali do lado de Jesus, olha para ele e fala: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus ensinou sobre o perdão, praticou o perdão durante todo o seu ministério. O servo mau, ele não se arrependeu. O verdadeiro arrependimento resulta em uma prontidão para perdoar. Quando nós nos arrependemos de verdade, entendemos que o amor de Deus nos alcançou, que a misericórdia nos alcançou, que fomos perdoados por Deus, logo nós perdoaremos o nosso irmão. Nós perdoaremos o próximo, perdoaremos aquele que nos ofendeu. Uma outra coisa, ele não teve misericórdia. Recebeu misericórdia, mas não teve misericórdia. Esse servo incompassivo. Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurado ou felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Olha, queridos, esse servo incompassivo que Jesus trata aqui nessa parábola, esse servo mau que Jesus menciona aqui nessa palavra, ele não arrependeu de verdade. Ele não experimentou da misericórdia da maneira que deveria ser experimentado e passar para frente essa graça, essa misericórdia, essa dádiva que é o perdão. Qual a consequência dele? Ele foi preso. Ele foi levado aos atormentadores, aos verdugos, para ser castigado. Ele poderia ter seguido em frente. Ele poderia ter prosseguido a sua vida, livre de uma dívida impagável, com gratidão no coração, perdoando todas as pessoas à sua volta, inclusive o seu conservo. O que nós precisamos colocar em prática nessa palavra, o que nós precisamos realmente entender nessa palavra, aprender com essa palavra. Primeiro, que é necessário perdoar. Perdoar é uma necessidade. Não é fácil, mas é necessário. Quando nós perdoamos, nós tiramos um fardo de nós mesmos. Nós tiramos algo profundo do nosso coração, que pode nos impedir de crescer, de prosseguir em frente. Por isso, o tema dessa palavra é: perdoe e siga em frente. Talvez, após ouvir essa palavra, assistir essa palavra, algumas pessoas já no ato vão entender: olha, eu preciso perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, o meu tio, o meu irmão,
perdoar o meu pastor, o meu discipulador, ou vice-versa, o pastor perdoar. Todos nós precisamos perdoar todos os dias. Talvez alguém vai fazer isso no ato. Ou talvez alguém vai ser impactado por essa palavra e vai começar a repensar os conceitos. Vai começar a pensar, porque em muitos casos o perdão ele precisa ser produzido realmente em nosso coração. Nosso coração precisa ser preparado para isso. Eu me lembro no Antigo Testamento ainda, quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ali para uma caravana de ismaelitas, depois foi vendido lá no Egito, ficou como escravo, sofreu durante muitos anos no Egito, ele foi com 17 anos, foram 13 anos de sofrimento, com 30 anos ele foi levado à hierarquia, uma das mais poderosas no Egito, como o segundo homem mais importante, o governador do Egito, ficando apenas o faraó em primeiro lugar, e depois, quando houve uma grande fome na terra, o seu pai, com a sua família, eles foram levados para o Egito, foram viver no Egito, e bem lá no finalzinho de Gênesis, essa história está relatada em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, bem lá no finalzinho, Jacó já está velho, ele morre, ele é sepultado, e na volta desse sepultamento, os irmãos de José ficaram preocupados. Agora nosso pai morreu, agora ele vai nos punir, vai nos castigar. Porém, queridos, do versículo 14 ao 21 de Gênesis 50, você vai ver essa tristeza no coração dos irmãos de José. Mas você vai ver José falando com seus irmãos lá no finalzinho: não tenham medo, eu sustentarei a vocês e a vossos filhos. E assim, com essas palavras, José consolou o coração dos seus irmãos. Ele tinha tudo para puni-los, ele tinha tudo para castigá-los. Mas durante todos esses anos, eu creio, foi produzindo ali o perdão no coração de José. E era também um plano de Deus que ele fosse para lá. Portanto, José perdoa. Isso lá no Antigo Testamento ainda. Talvez vai demorar um tempo ainda para você perdoar. Mas pense nisso. Pense nessa palavra. Pense do fundo do seu coração. Entenda que quando você perdoa, quando eu perdoo, esse perdão ele está sendo bom para mim mesmo. Vai gerar bênção em nossas vidas. Olha como Jesus diz lá em Mateus 6, no versículo 15, se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Mateus 5, versículo 7, aquele que é misericordioso, ele alcança misericórdia. Nós precisamos pensar nisso, porque nós precisamos cada dia mais alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, nos preocupar com esse relacionamento com Deus, e se nós não perdoarmos, esse relacionamento, ele pode realmente ser afetado. Por que nós perdoamos? Porque nós fomos perdoados. Porque agora nós somos filhos de Deus. Porque agora a aliança feita através do sangue de Jesus Cristo nos ligou a Deus novamente. Agora nós temos livre acesso a Deus. Essa compaixão de Deus para conosco. Essa misericórdia de Deus para conosco. Essa graça revelada em Cristo Jesus para conosco. Nós precisamos repassar. Nós precisamos ensinar e praticar. O perdão não é fácil, mas é necessário. Esse homem da parábola, ele sofreu consequências desnecessárias. Nós precisamos compreender que existem consequências na nossa vida que são desnecessárias, que nós podemos anulá-las. Sabemos que o nosso adversário, ele fica ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia nos diz isso. Ele está procurando uma oportunidade, uma brecha. E a falta do perdão pode ser uma dessas oportunidades. Por isso, nessa palavra, eu quero encorajar você, porque essa palavra está me encorajando também, a perdoar. Independente da ofensa, independente o que foi nos feito, o que foi feito a você. Independente de quem seja, nós precisamos entender que o perdão é um dos pilares da vida cristã. É um dos pilares dos ensinamentos do Evangelho, também de todo o Antigo Testamento, mas do Evangelho. Parte dos ensinamentos de Jesus para conosco. E tudo aquilo que nós perdoarmos ao nosso irmão, ou toda a ofensa que nós perdoarmos ao irmão, nenhum tipo de ofensa direcionada a mim e a você é comparada à ofensa
nossa para com Deus. A ofensa da humanidade para com Deus. Deus perdoou multidão de pecados e nos perdoa todos os dias. Quando Jesus fala para Pedro, olha, não somente 7 vezes, o número que você estipulou, um limite para o perdão, mas deve ser ilimitado, 490 vezes. Jesus não estava fechando o número, mas dizendo, olha Pedro, é todos os dias, é infinito. Então, meu querido, nós precisamos perdoar hoje, perdoar amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, a vida toda nós precisamos perdoar, porque nós erramos, pecamos, vacilamos a vida toda, e o Senhor está sempre pronto a nos perdoar à medida que nós vamos nos arrependendo. Por isso, é necessário perdoar, porque Deus nos perdoou uma dívida impagável, uma dívida que nós não tínhamos condição nenhuma de pagar. E é interessante que Deus nos perdoa, nos dá uma nova vida. Quando convertemos a Cristo Jesus, arrependemos dos nossos pecados e Ele nos aceita, zerou os nossos pecados. Mas nós continuamos a viver nessa vida, os nossos relacionamentos continuam. Continuamos nos relacionamos em casa com nossos familiares, como eu mencionei agora há pouco. Continuamos relacionando com as pessoas em todas as esferas da sociedade. Portanto, continuamos vacilando, pecando, continuamos ofendendo pessoas e continuamos sendo ofendidos por pessoas. Por isso o perdão ele é tão necessário em nossa vida. Nós precisamos decidir perdoar. Não é, não sei se eu perdoo, eu acho que eu devo perdoar. Não, eu decido perdoar, porque eu sou filho de Deus, porque eu não sou escravo do pecado, porque Jesus me perdoou, eu arrependi, eu compreendi esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus para com a minha vida. Eu preciso perdoar. Jesus nessa parábola, ele responde a uma indagação, um questionamento de um apóstolo que estava acompanhando os ensinamentos dele desde quando fora chamado lá atrás para o seu ministério, quando foi convocado entre os 12 para seguir Jesus. Pedro pergunta de uma forma interessante, porque primeiro ele fala se o meu irmão pecar. E lá no versículo 15 de Mateus 18, Jesus está ensinando, se teu irmão pecar, não espere ele vir até você, você que vai até ele. Sou eu que vou até ele. O que isso nos lembra? Que Jesus veio até nós. Jesus nos alcançou. Não fomos nós que achamos Jesus. Não fomos nós que encontramos Jesus. Foi Jesus que nos achou. Jesus que nos alcançou. Estávamos no monturo, condenado, debaixo do fardo pesado do pecado. Mas Jesus nos fez livres. Se na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você está ouvindo essa palavra neste momento, ou assistindo essa palavra, se você tem essa convicção que você se arrependeu, que é perdoado por Deus, que você é livre dos seus pecados, que hoje realmente você é livre, na sua casa você pode dar um glória a Deus nesse momento, você pode dar um aleluia, você pode exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso, que lá em João capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos da palavra, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor me alcançou, este amor nos alcançou, porque este amor nos alcançou, a nossa dívida que era impagável, a nossa conta de um valor sem limites foi paga, e nós somos livres. Livres para adorar, livres para glorificar o nome do Senhor, livres para viver, livres também para entender que precisamos perdoar aquele que nos ofende. Eu quero finalizar essa breve reflexão dizendo o seguinte: se por algum motivo você se sente travado na sua caminhada, se você sente que você está estático, está paralisado em qualquer área da sua vida, seja profissionalmente, seja em um relacionamento envolvendo alguém da sua família, ou um amigo, talvez alguém te ofendeu profundamente. Eu te convido, adiante dessa palavra, dessa pequena reflexão, eu te convido a pensar juntamente comigo, diante dessa palavra. Eu não posso mais ficar paralisado.
Eu não posso aceitar que uma ofensa me prive da graça de Deus, me distancie de Deus, me impeça de caminhar, me impeça de prosseguir. Eu preciso tomar essa decisão, eu preciso perdoar. Eu tenho certeza que nós seremos muito mais felizes quando realmente nós colocarmos isso em prática. Não ficar somente na palavra, não somente ouvir ou ler, mas colocar em prática. Como eu mencionei agora há pouco, não é fácil. É fácil ler, fácil pregar, é fácil entender essa parábola, mas colocar em prática é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos perdoar. Estamos vivendo tempos difíceis, em um tempo de pandemia, um tempo onde diversos problemas vêm assolando toda a humanidade. E diante de toda essa situação, pessoas estão sendo afetadas diretamente no seu emocional, ficando depressivas, angustiadas, algumas pessoas sendo levadas a tomar decisões extremas. Este também é um momento para nós refletirmos sobre isso e pensarmos. Talvez alguém te ofendeu no trabalho, na sua casa, até mesmo dentro do corpo de Cristo, na igreja. Meu irmão, perdoe. Não espere muito tempo. Perdoe. Perdoe e siga em frente. Você será próspero no seu ministério, será próspero na sua igreja, será próspero no seu relacionamento familiar, será próspero em todas as atividades da sua vida e principalmente na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia está dizendo que se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está no céu também não nos perdoará.